Olha que questão legal essa aqui. O aquífero Guarani constitui-se um sistema hidroestratigráfico mesozoico formado por sedimentos fluvio-lacustres da Idade Triássica, formação Piramboia, e por depósitos também de origem eólica da Idade Jurássica, formação Botucatu. Essa denominação formal dada ao reservatório de água subterrânea doce pelo geólogo Danilo, em homenagem à nação Guarani, que habitou essa região. Trata-se de um aquífero transfronteiriço que se estende por 4 países: o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Com base nos conhecimentos sobre o aquífero Guarani e águas subterrâneas, assinale a alternativa correta. Bom, como ele está falando do aquífero Guarani, vai falar também do ciclo da água. Então, rapidamente, deixa eu lembrar com você alguns detalhes para a gente poder resolver essa questão. Eu tenho água nas nuvens. Então, você lembra que quanto mais alto, mais frio, esse vapor de água condensa. Então, aqui nas nuvens, nós vamos ter um processo de condensação e, consequentemente, acontece o processo de precipitação. Então, essa água presente nas nuvens, ela vai sofrer um processo que nós chamamos de precipitação, que é a chuva. A chuva que cai, ela pode cair na terra, ela pode cair nos rios, nos lagos, nos mares. E essa água que cai na terra, ela sofre o que nós vamos chamar de infiltração. Quando essa água infiltra, ela vai repor o lençol freático, aquífero Guarani. Essa água infiltra e ela pode, então, consequentemente, ir para os reservatórios, uma percolação, que vai para o lençol freático, e parte dessa água pode ser absorvida pela raiz das plantas, que vai ser transportada e vai fazer o processo chamado de fotossíntese. Agora, quando a planta faz fotossíntese, ela produz alimento. Parte do alimento que ela produz serve de alimento para nós, animais. Você vai lembrar, por exemplo, que as plantas são produtoras e nós somos consumidores. As plantas e os animais vão pegar água. Então, a planta pega água para fazer fotossíntese, nós comemos a planta e também bebemos água. E como que nós devolvemos água para a atmosfera? Como que a planta devolve água para a atmosfera? Você vai lembrar que nas plantas você tem folhas, nas folhas tem os estômatos abrem para a planta ganhar CO2 e fazer fotossíntese e acaba perdendo água. A perda de água na forma de vapor nós chamamos de transpiração. Então a folha abre os estômatos para ganhar CO2 e acaba transpirando. Nós animais, como que nós devolvemos água para a atmosfera? Nós devolvemos água através da transpiração, nós também transpiramos, nós só não temos estômago, mas quando você aquece, você transpira e devolve água para a atmosfera. Nós também devolvemos água para a atmosfera através da excreção e devolvemos água para a atmosfera também através da respiração. Lembra que a respiração é a quebra da glicose na presença de oxigênio, liberando CO2 mais água. Só para você lembrar um pouquinho a respeito do ciclo da água, a importância que essa água tem, não só na natureza, mas também para nós como seres vivos. Com base nos conhecimentos sobre o aquífero Guarani e águas subterrâneas, assinale a alternativa, então, correta. Presta atenção. As águas subterrâneas podem ser captadas e ter seu uso imediato no consumo diário, já que sua principal característica é a potabilidade em toda a extensão do aquífero. Gente, esse aquífero ele atinge Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Eu não posso afirmar que num território tão grande desse,
a água seja totalmente potável. Aliás, em alguns locais, ela é salobra. Você tem a presença de sal, o que impede que essa água seja consumida. Então, a gente não pode afirmar que em toda a sua extensão, essa água é potável. Depende do tipo de rocha, depende do tipo de sedimentos que nós temos, depende também da contaminação que essa região poderá ter. Então, a letra A, eu não posso afirmar que toda a região ela será potável, porque a área abrangente dela é muito grande e, consequentemente, a gente tem informações, a gente sabe que em algumas regiões você tem uma salinidade maior. O conhecimento hidrogeológico desse aquífero, conhecimento dessa hidrogeológica, água e a geografia dessa região, é amplo, o que permite uma gestão adequada de seus recursos, possibilitando a exploração racional e equitativa por parte dos países da borda oriental. Bom, primeiro, que como a extensão dele é muito grande, a gente não conhece todas as informações sobre esse aquífero. Segundo, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, eu não sei se toda a região ele é potável. Terceiro, não dá para a gente falar que todos vão usar com a mesma quantidade, porque a presença desse aquífero nos países é de forma diferente. Por exemplo, 65% do aquífero Guarani se encontra no Brasil. Então eu não posso falar que eles vão usar de forma equitativa. Com o desenvolvimento dos planos diretores de uso do solo, todos os municípios localizados sob o aquífero são obrigados a aplicar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que garante a qualidade da água infiltrada. É outro problema que eu não posso afirmar. Como nós temos 4 países envolvidos, cada política de gerenciamento de resíduo sólido é diferente. Então eu não posso afirmar que em todos eles a água também vai ser potável, pode ser consumida. Por exemplo, no próprio Brasil, você sabe que nós temos regiões que tem lixão ainda, tem aterro controlado e tem aterro sanitário. Para que você possa utilizar um aquífero, você tem que ter um aterro sanitário, porque o aterro sanitário é aquele aterro que vai fazer uma impermeabilização do solo. Agora, eu posso afirmar que em todos os municípios do Brasil, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, não vai ter lixão, não vai ter aterro controlado, só tem aterro sanitário. Então, consequentemente, eu não posso fazer essa afirmação, porque o desenvolvimento ainda não chegou a atingir todos esses países. O aquíferos abastece a região em que estão inseridos e colaboram com a dinâmica ambiental, econômica e social, mantendo a quantidade de água subterrânea e superficial do planeta. Aí eu posso falar, porque ele não está afirmando nada a respeito de poder consumir, e sim de eu ter um armazenamento, um reservatório de água que poderá suprir, consequentemente, esses países. Ok? Então, os aquíferos abastecem, está falando dos aquíferos em geral, a região em que eles estão inseridos. Sim, e colaboram com a dinâmica ambiental, econômica, social, porque você vai ter água, você vai ter a questão ambiental, a questão social, a questão econômica relacionada, mantendo a quantidade de água, porque o aquífero é um reservatório. Ok? Portanto, letra D, de doida.